Bom, então, dando início à instrução aqui em plenário, com a oitiva da primeira testemunha, como que é o nome completo do senhor? Tá, o senhor é investigador da Polícia Civil, né? Então, será ouvido nesse processo que figura como réu Elias da Silva Pires, fato ocorrido no dia 24 de março desse ano, vítima de homicídio consumado, Ailson Augusto Ortiz. Tá? O senhor tem algum vínculo de parentesco, amizade, inimizade com o réu, com a vítima? Não? Conta para nós, então, diante das diligências que o senhor tomou, que a sua equipe tomou, o que o senhor apurou a respeito desse homicídio? Somos acionados pelo Corpo de Bombeiros pela manhã, informando o local onde havia uma vítima de disparos de arma de fogo, vítima em código 4, deslocamos para o local. Chegando lá, os policiais militares que já estavam lá nos informaram que, a princípio, se tratava de uma briga de trânsito. Nós começamos a fazer busca por imagens nas imediações, e ainda, quando estávamos ali em busca dessas imagens, nós fomos contactados por uma pessoa que disse que havia visto na imprensa ali o caso e nos passou a qualificação do autor. Com a placa do carro e o primeiro nome dele, nós realizamos buscas ali, identificamos ele e começamos a realizar diligências nos endereços, possíveis endereços dele. Quando próximo já do início da tarde, ainda no horário de almoço, nós tomamos conhecimento que a Polícia Militar havia localizado o veículo em uma residência no Parque São Paulo. Fomos para lá, o veículo foi apreendido por determinação da autoridade policial. No local estava a esposa do autor, que também estava no veículo no momento do fato, estava lá. Nós convidamos ela a ir até a delegacia com a gente para prestar esclarecimentos. Ela concordou, disse que gostaria de esclarecer o mais rápido possível. Lá ela foi ouvida, ela disse que estavam indo, ela, o esposo, levando as 3 crianças para a escola. No entroncamento ali da rua Carlos de Carvalho, que é a rua que eles moram, saindo no entroncamento com a rua Cuiabá, o esposo dela fechou um motociclista. Ela disse que não deu muita atenção, porque estava no banco de trás com as crianças menores, fazendo tarefa da escola ainda. No banco da frente estava o filho mais velho, de, salvo engano, 15 anos. Ela disse que, em determinado momento, ela percebeu que o motoqueiro pediu para que o esposo dela parasse o veículo. Ele parou, desembarcou, e ela já ouviu os disparos. Ela disse que desembarcou do carro, ele pediu imediatamente que ela entrasse de novo, saíram do local, foram para a BR-277, próximo ao trevo lá do aeroporto, esqueci o nome do bairro lá, e lá ele desceu, não falou para onde ia, e pediu para ela sair de lá e ir embora com as crianças. Ela disse que voltou para casa e não sabia até aquele momento do paradeiro dele. Nós indagamos ela a respeito de armas. Ela disse que havia na residência que eram documentadas, mas não sabia onde estava a documentação. O delegado determinou que fôssemos lá, prendêssemos aquelas armas para melhor apuração. Ela disse que nós indagamos também ela a respeito do qual seria o que eles fariam após levar as crianças na escola. Ela disse que voltariam para casa, que aquilo era rotina para ela. Passado, já no dia seguinte... Eu vou interromper o senhor nesse ponto, porque há uma alegação no processo que, depois da escola, o Elias ele se deslocaria até o clube de tiro. Então, quando ela foi ouvida na delegacia, ela nada falou a respeito de clube de tiro. Ela disse que voltariam para casa e que aquilo era rotina para eles. Tá, e levariam as crianças até a escola e voltariam para a residência. Isso. No dia seguinte, quando ele se apresentou, aí sim ele disse que não lembra quando fechou esse motociclista. Ele só percebeu ali já próximo do local. Ele falou que possivelmente ali no último semáforo mesmo, e realmente é o que nós apuramos pelas imagens. Houve esse desentendimento, o motoqueiro pediu que ele parasse, ele parou, aí desembarcou. Diz ele que o motoqueiro tentou deu um soco nele, e ele estava armado, ele sacou a arma e efetuou os disparos. Em relação, posterior a isso, ele saiu do local levando a arma de fogo utilizada, porém ele já havia deixado, antes da apresentação na residência,
que nós fomos lá e aprendemos também. Ele não lembra, saindo do local, para onde que ele foi. Ele lembra que é a direção a 277, a BR, mas ele não soube apontar o local exato, e dali diz ele que ficou escondido em área de mata. Ele disse que sim, que depois de deixar as crianças na escola, ele iria para o clube de tiro. Inclusive, tinha solicitado recargas no clube de tiro. Nós conversamos lá, fomos informados que ele havia deixado insumos para que fosse feito recarga, mas não havia uma data estipulada para a retirada dessa recarga. Nós apresentamos até no processo uma ficha de frequência dele, não me recordo, mas foi colocado no processo também quanto a isso. Em relação ali ao trajeto, nós apuramos, buscamos imagens desde o entroncamento da Carlos de Carvalho com a Cuiabá, onde a esposa dele informou que foi o encontro deles, e realmente foi possível visualizar pelas imagens esse encontro, até o local do fato. Antes deste semáforo, salvo engano, é Rua Manuel Ribas, com a Cuiabá. Antes deste entroncamento, ao meu ver, ali não foi constatado nenhum tipo de problema. Entre eles, as imagens captaram o encontro da Carlos de Carvalho com a Cuiabá, todo o deslocamento, algumas imagens que foi colocado no processo apresenta eles junto, passando na imagem, mas não apresenta desentendimento. Lá nesse semáforo anterior ao fato, sim, é possível visualizar que o veículo encosta no motociclista, ele até meio que se desequilibra. O próprio seu Elias falou que depois desse fato ele não deixou o motociclista passar à sua frente, temendo por algo pior, e realmente na imagem é possível ver. O veículo fecha a motocicleta, o motociclista ele para mais adiante, ele desembarca e eles vão de um encontro ao outro. Ali é possível ver que realmente ele já desce gesticulando, levanta a mão bem próximo, inclusive, do rapaz, que realmente efetua, ou pelo menos tenta efetuar um soco nele, e ele já saca a arma que está pronta para o disparo, a arma está carregada, e efetua ali pelo menos 3 disparos na vítima. A vítima cai, a arma apresenta uma pane, é possível visualizar que ele tenta sanar a pane ali, e a vítima caída de costas para ele faz nova pontaria. Ali não foi possível, pela imagem, pelo menos ver se houve outro disparo, ele alega que não, mas tem uma câmera que não captou imagem, mas captou som, e é possível ver que os 3 disparos foram consecutivos, não houve intervalo. Isso, não houve essa pausa. Então, é possível que ali realmente não tenha ocorrido mais, mas que ele fez a pontaria, ali ele fez. Posteriormente, ele vai para entrar no veículo, um vizinho que foi ouvido ali, ele sai, diz alguma coisa para ele nos falou, não mata, algo nesse sentido, e o autor teria falado para ele entrar para dentro. Nisso entra no veículo e sai. Essa testemunha, ela falou que realmente chegou lá ainda para tentar ajudar a vítima, mas já não teve mais o que fazer. Tá certo, Rafael. Passa a palavra à defesa. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor. O relatório todo ocorrido foi você e a Luciane que fizeram, né? Sim, senhor. Tá. No relatório constante no movimento 14.8, no relatório que consta que, em análise às imagens, às câmeras de segurança nas imediações do local, observamos que o motociclista sai no semáforo e estaciona naquele local, e aparentemente é início de uma discussão e o motociclista desfere um soco na direção do motorista. Esse relatório foi você ou a sua colega que preencheu? Nós dois produzimos. É o que está na imagem. A imagem ali está clara isso. Certo. Ele desce do carro já gesticulando. Inclusive, quando se aproximam ali, ele levanta a mão esquerda, próximo assim do rapaz, que efetua com a direita um soco. Para mim não ficou claro se pegou esse soco ou não. Ele disse que pegou e na sequência ele dá um passo atrás, certo, e efetua o disparo. Referente às documentações das armas, você chegou a verificar se estava estritamente em dia a documentação das armas, ora apreendidas e apresentadas na delegacia de polícia? Posteriormente foi apresentada essa documentação, foi apreendida, o delegado que ficou lá com o escrivão, eu pessoalmente não verifiquei essa documentação, seria apurado posteriormente, mas daí cabia ao escrivão junto com o delegado. Aí eu não verifiquei, mas as armas ficaram apreendidas e essa documentação foi apresentada posteriormente, lá na apresentação dele.
Ok, obrigado, Rafael. Sem mais perguntas por parte da defesa. Pelo Ministério Público. Sim, excelência. Boa tarde, policial. Policial, só em relação a primeiro questionamento do Dr. Verli, queria que você explicasse para os jurados como é que funciona a investigação. Segundo consta, esse relatório mencionado aqui pela defesa foi feito no dia 24 de março de 2022, a mesma data do fato. Vocês fizeram outras diligências após esse fato? O senhor viu novamente esses vídeos após esse fato? Após o dia em que você redigiu esse relatório? Sim. E novas diligências, inclusive o clube de tiro, nós não conseguimos ir na mesma data, nós fomos posterior. Os relatórios, inclusive tem um relatório nosso encaminhando os anexos lá em relação às informações do clube de tiro, foi em data posterior também. Tá. Entre o primeiro encontro do acusado, né, com a vítima, que ocorreu no entroncamento da Cuiabá com a Carlos de Carvalho, né? Nós temos a Carlos de Carvalho, 7 de setembro, Castro Alves, Visconde Guarapuava, Marechal Condondon, Presidente Bernardo, Salgado Filho, Oswaldo Cruz, Pio XII, Manuel Ribas, e aí o local do falecimento da vítima. O senhor já respondeu que não teve nenhuma, na perspectiva do senhor, não teve nenhum problema entre os acusados antes do entroncamento da Manuel Ribas com a Cuiabá. O senhor acompanhou os depoimentos dele e da Dalzisa, a esposa dele. O senhor percebeu contradições entre o interrogatório dele e a da Dalzisa, e entre o interrogatório dele e o depoimento da Dalzisa com as próprias imagens das câmeras de segurança? São duas perguntas, então. Se o senhor percebeu alguma contradição existente entre os depoimentos dos dois e entre os depoimentos dos dois com as próprias câmeras de segurança. Ele fala que eles levariam as crianças para a escola, posteriormente ao clube de tiro. E ela já disse que iria para casa. Ela não tinha conhecimento que ia. Ele não soube apontar o local para onde eles foram após ter saído ali, após a ocorrência. Ela apontou um local como sendo o local exato lá no trevo. Então, houve essa contradição aí. Ela fala que ele fechou o motoqueiro ali no entroncamento da Cuiabá com a Carlos de Carvalho. Ele já fala que não lembra, que não percebeu, que o único momento que ele percebeu algo foi lá já próximo do local. Ele só não soube apontar se era na Pio XII ou na Manuel Ribas. E pelas imagens que nós captamos, foi na Manuel Ribas, que é o último semáforo onde deu a ocorrência. Outra pergunta. Lembra se algum deles disse que o motociclista perseguiu o carro? A esposa disse que a partir do momento que ele fechou ali, o motociclista foi acompanhando eles. Tá. Essa perseguição, lembrando que ela falou que ele fechou, sim. O acusado fechou a vítima na Carlos de Carvalho com a Cuiabá. Isso. Né? Logo no início do contato entre eles. Isso. Considerando essa informação de que ele fechou o acusado fechou a vítima na Carlos de Carvalho com a Cuiabá, o senhor percebeu pelas câmeras de segurança se houve essa perseguição mencionada por ela? Não, e inclusive a câmera captou esse encontro deles, eu não percebi que houve qualquer tipo ali de problema, e durante todo o trajeto, algumas imagens apresentadas, passam os dois juntos, um próximo ao outro, mas não tive a impressão de estar havendo alguma desavença entre eles ali. Além disso, eu queria que o senhor me desse agora, obviamente, para perseguir, uma pessoa precisa estar atrás da outra para perseguir, né? O senhor verificou, após a Carlos de Carvalho, se em alguma câmera de segurança a vítima passa à frente do acusado? A moto está à frente? Salvo engano, me parece que tem uma imagem que em um determinado momento passa assim. Tem um que passa ao lado, outro mais à frente, sim. Mas tem... Sim. Ao meu ver, ali não houve qualquer tipo de desavença, em nenhuma imagem daquela apresentada. Tá. Sobre o clube de tiros, a polícia juntou alguns relatórios ali. Como que eles entravam no clube de tiro, o senhor sabe me dizer? Sim, eu conversei com o pessoal lá, tomamos conhecimento que existe um cartão de sócio, o horário de funcionamento daquele clube é das 8 às 18 horas,
eles abrem com o cartão deles. A partir das 18, fora desse horário, o cartão não funciona. Então, ninguém consegue entrar antes das 8. E após as 18, ele não funciona para entrada. Ele funciona até 18h30, salvo engano, para saída. Passando disso, é o proprietário que tem que ir lá e abrir com o cartão dele. Os de sócio, fora desse horário, ele não funciona. Eles têm só para deixar bem explicado para os jurados entenderem, eles têm um cartão, e eles passam um cartão lá na cancela do clube de tiro, não tem um porteiro, né? Não tem. A cancela abre automaticamente e fica registrado a data e horário em que o rapaz entrou, em que o frequentador entrou no clube de tiro. Isso. É isso. Isso. Além desse registro, existe um livro lá, que eles devem fazer assinatura quando vão efetuar qualquer treino. Só que esse livro, o próprio stand diz que é o próprio frequentador que faz. Então, pode existir algum tipo de falha de algum frequentador ir lá e acabar esquecendo do preenchimento. É por isso que ele já tem 2 controles. Entendi. Pela frequência, não sei se o senhor vai recordar sobre disso, né? Mas na frequência em que o Elias ia ao clube de tiro, tinha alguma data com um horário próximo daquele em que ocorreu o homicídio? Eu não lembro de horários, doutor, mas e não me lembro de ter visto ali nos relatórios, eu olhei rapidamente porque eu queria apresentar rápido, mas uma própria pessoa que trabalha lá disse que as frequências dele, algumas eram realmente no período da manhã, a maioria, inclusive. Só que ali, horários, eu não vou saber dizer para o senhor. Tá. Tá bom, você mais satisfeito. Assistente? Bom dia, policial. Bom dia. Quantos anos o senhor tem atuando na Polícia Civil? 11 anos. 11 anos. Quanto tempo faz que o senhor trabalha na homicídios? Recente, 6 meses. Qual foi? O senhor esteve lá no local dos fatos? Sim. Quando o senhor chegou lá, a vítima ainda estava lá no local ou já tinha sido removida? Não estava no local. Tá. Qual a distância dos disparos? O senhor sabe precisar, pelas filmagens que o senhor viu, do réu para a vítima? Fora curta distância, longa distância? Foi próxima, dali, em metros, não sei, mas foi próximo. Pelas imagens que o senhor visualizou nos vídeos acostados, nos vídeos juntados ao processo, o senhor percebeu o disparo pelas costas da vítima, quando a vítima já estava caída? Ele fez pontaria, quando a vítima já estava caída, de costas, inclusive, para ele. Agora, ali eu não sei precisar se houve mais disparo pela imagem. Pelo áudio, que uma das câmeras captou, acredito que não, porque foram 3 disparos consecutivos, não houve um intervalo. Mas houve ali, após ele sanar a pane na arma, ele faz uma nova pontaria. O que ocorre? Esse tipo de arma utilizada, ela tem uma trava, inclusive, na empunhadura. Se essa arma não for muito bem empunhada, ela já não efetua um disparo. Então, ali no local, que eu lembro que eu verifiquei o perito recolhendo, foram recolhidos 3 estojos, deflagrados, né, 3 estojos, e 2 munições intactas, possivelmente ejetada na hora que houve a pane na arma. Qual que é o senhor, sendo policial, não sei se o senhor conhece a legislação, o CAC, qual que é o procedimento quando ele desloca para o clube de tiro? Eu li alguma coisa, doutor, mas não me aprofundei a essa legislação aí, mas ele pode portar a arma. Agora, eu não vou saber, não vou me recordar se essa arma pode estar na condição que estava de pronta para o disparo. Ela existe a trava, mas havia munição na câmera, então soltou a trava, ela efetua o disparo. Mas ele pode portar a arma, o senhor fala, dentro do carro ou na cintura? Aí que eu não me recordo a legislação, doutor. Eu até li alguma coisa no passado sobre isso, mas já não... E pelo conhecimento que o senhor tem, ele pode, quando ele sair fora do stand de tiro, ele também pode carregar a arma na cintura ou não? Eu não lembro o que diz a legislação. No passado eu sei que tinha que... Mas isso antes do CAC, a arma não poderia estar na cintura, era um outro procedimento. Com a nova legislação não me aprofundei. Mas pela experiência, o conhecimento que o senhor tem, pode portar a arma na cintura só quem tiver porte? Porte. Agora eu não sei como que o CAC se enquadra nisso aí. Eu não me aprofundei nessa legislação. O senhor sabe se o acusado Elias tinha porte de arma de fogo? O senhor chegou a apurar isso? Não.
Foi juntada ali uma documentação fornecida pelo próprio Exército, do CAC, foi junto com a documentação da arma e tudo, foi juntar no processo. Agora, eu não verifiquei tudo. Eu vi que ele tinha a documentação como CAC, isso foi verificado. Agora, se ele tinha outras documentações, eu não aprofundei. O senhor, enquanto policial, pelos seus conhecimentos, o senhor pode explicar para nós o que é ter posse de arma de fogo, o que é ter porte? Doutor, eu vou indeferir essa pergunta, é uma Satisfeito. questão que o doutor pode explorar durante a fala. Satisfeito, excelência. Sem mais perguntas. Só mais uma. Quantas armas o Elias tinha, o senhor recorda? Salvo engano, 4, acho que eram 2 longas apreendidas. Na residência foram 2 armas longas e uma curta, e posteriormente, após a apresentação dele, ele informou onde estava a outra, foi apreendido mais uma curta, acho que foi 4. E essas armas eram legais ou ilegais? Foi apresentada a documentação. Satisfeito. Pelas juradas, alguma pergunta? Não? Então, encerrado. Agradeço, Rafael, muito obrigado, está dispensado, tá? Obrigado, excelência, dá licença. Como que é o nome completo da senhora? Dalzisa Camargo dos Santos. A senhora vai ser ouvida aqui em plenário no processo que figura como réu Elias da Silva Pires, acusado do homicídio do Ailson Augusto Ortiz, que ocorreu no dia 24 de março desse ano. A senhora é esposa do Elias, né? Sim. Então será ouvida como informante, narra para nós, narra para as juradas o que aconteceu naquela manhã. Aquela manhã nós estávamos indo levar as crianças para a escola, como de costume, né? E segundo, teve um fechamento, não houve, né? E eu estava com as crianças no banco de trás, puxando as tarefinhas das crianças, e quando começou, no decorrer do percurso, uma moto perseguindo a gente, né? E eu não tinha percebido o que tinha acontecido. E Tá perseguindo como? Porque o policial foi ouvido há pouco e disse que ali no trajeto, tem imagens desse trajeto, da Carlos de Carvalho até o local do fato, que não mostra
né, nenhum problema entre a motocicleta e o veículo do Elias. Né? Nenhum problema entre discussão, nada no caminho ali. É só próximo do local, Foi. né? A moto estava vindo atrás da gente, né? Vindo atrás, normalmente. Vindo atrás. E o Elias dava não sei o que aconteceu, porque eu estava com as crianças atrás, né? Então, num determinado tempo, a moto aparelhou com a gente de um lado, aí foi para o lado do meu filho, deferiu algumas coisas, algumas ofensas, e falou para o Elias parar o carro. Aí o Elias continuou indo, daí a moto parou, o Elias parou também na frente, e ainda quando ele desceu do carro, ele perguntou para o rapaz, né, o que tinha acontecido, o que o rapaz queria. Tá, então, essa questão que a senhora está narrando, que a moto emparelhou ao lado do veículo, do carro, isso foi próximo do local dos disparos. Foi. Foi no semáforo anterior. Foi no semáforo anterior. Tá. A senhora ouviu ali o bate-boca, o que o Elias falou, o que a vítima falou? A senhora ouviu ou não? Quando ele aparelhou no lado que ele voltou, que foi para o lado do meu filho, ele falou algumas coisas para o Elias. E o Elias também falou? Quando ele desceu do carro, Elias abriu a porta do carro e perguntou para ele, né, o que ele queria, o que tinha acontecido, que o Elias também não estava entendendo o que tinha acontecido, né? Porque a gente não entendeu o que aconteceu pelo motivo do menino aparelhou e começou a xingar. Porque eu acredito que nem o Elias percebeu o que tinha acontecido. Lá atrás, lá quando o Elias ingressou ali na Cuiabá, ele fechou essa motocicleta? Se houve esse fechamento, a gente não percebeu. Eu não percebi, o meu filho que estava na frente, ele também não percebeu. A senhora falou que estava no banco de trás, eu estava né? no banco de trás com as minhas 2 outras crianças. Tá, e aí Então, o veículo seguiu normalmente, sim, e aí teve essa situação no semáforo anterior ao local do fato. Foi no semáforo anterior, antes, né? Que daí houve que ele veio para o lado de cá e foi para o lado do meu filho, onde que ele começou a falar, que daí onde que ele pediu para o Elias parar o carro. Que aí já tem aquela imagem que foi juntada que mostra o Elias encostando o carro, a motocicleta porque parou. Daí, quando ele falou essas coisas para o Elias, eu falei assim, Elias, vamos, porque a gente está com as crianças no carro. Eu falei, vamos embora. Daí o Elias foi. Aí a moto parou, daí ele parou também e desceu perguntando o que o menino queria, né? Tá. Porque eu acredito que o Elias não percebeu que tinha fechado. Que depois, eu conversando com meu filho, ele também falou assim, mãe, eu não percebi também. Vocês sempre fazem aquele percurso ali pela Cuiabá? Sim. Tá, vocês estavam levando as crianças na escola. Sim. Tá, e depois de levar as crianças na escola, vocês iam retornar para a residência? Qual que era a rotina ali? O que vocês iam fazer naquela manhã? É assim, como eu tenho 3 crianças, eu levanto cedo, vou preparando as crianças para ir para a escola, e no decorrer do trajeto de ir para a escola, se a gente tem alguma coisa para fazer, a gente deixa as crianças na escola e, posteriormente, a gente vai fazer, né? Tá, e aí? Nesse dia, o que vocês iam fazer? É igual eu falei, a gente ia levando as crianças para a escola e, no trajeto, a gente ia conversando. E nesse dia vocês não tinham conversado nada? Nesse dia nem deu tempo, doutor. Foi assim, o que aconteceu assim foi muito... Não deu tempo, a gente, assim, nem de conversar, porque eu estava estudando com as criancinhas menores atrás, no banco, né? Então, não teve esse tempo de a gente ter... Mas o Elias não falou nada para a senhora de ir no clube de tiro naquela manhã? Ele sempre ia. Quando ele tinha horário, quando ele queria ir, ou ele deixava as crianças na escola, ou me deixava em casa, ou eu ia junto com ele, ou a gente sempre ia combinando isso no caminho. Tá, mas ia tão cedo assim? Porque o fato ocorreu por volta de 7h20 da manhã. É que até a gente deixar todas as crianças na escola já dá próximo das 8, já passa, né? Porque é 3 que deixam em escolas diferentes. Tá. E o Elias sempre andava com arma de fogo, assim, na cintura, pronta para atirar? Não? A senhora sabia que ele estava com arma de fogo aquele dia? Nesse dia, não. Não sabia? Não. Tá. Depois dali, Dalzisa, você foi até o trevo, como que foi depois? Depois do fato.
Depois do fato que aconteceu, nós entramos no carro, né? E eu perguntava o que nós ia fazer, o que ele ia fazer. Ele falou que não sabia o que ia fazer, que simplesmente ele foi com o carro, deixou nós lá no trevo lá do Guarujá, né? E desceu do carro e mandou eu ir para casa. E daí ele falou assim, vai para casa, vai para casa. Daí eu falei assim, o que você vai fazer? Daí ele só falou assim, vai para casa. E eu estava apavorado, não sabia se eu ia levar as crianças para a escola, não sabia o que eu ia fazer. Ele falou assim, só vai para casa. Eu falei, onde você vai? Aí ele falou assim, não vou te falar onde que eu vou, não vou falar o que eu vou fazer, e eu só vou ver você depois que eu me apresentar. E eu não sei daí mais o que ele fez. Eu só peguei o carro e eu só queria ir para casa. Com as crianças estavam muito apavoradas, estavam muito nervosas, eu estava muito nervosa, todo mundo chorando, gritando no carro. E Tá certo. eu só queria ir para casa. Passa a palavra à defesa. Dalzisa, bom dia. Bom dia. Dalzisa, nesse dia, especificamente, você viu o Elias, você já acabou de informar que não viu o Elias sair armado. Não. Tá. O Elias, as armas ficavam armazenadas em casa em que local? Ele sempre deixava guardado no cofre. No cofre, certo. Em algum momento, algum dia, ele saiu mostrando armas onde que as crianças tinham acesso a essas armas? Não, até por conta das crianças são pequenas, né? Então, ele sempre tinha esse cuidado de não usar, não fazer o manuseio dessas armas em casa, geralmente quando as crianças estavam em casa. Sempre Certo. quando ele mexia era no horário de manhã, onde que só estava a gente no caso. Quais são a idade dos seus filhos? Eu tenho um de 5, um de 7 e um de 16. O de 16, no dia dos fatos, se encontrava no banco da frente ao lado do pai e os 2 menores do seu lado. Sim, Certo. Então, vocês estavam em 4 pessoas dentro do veículo. sim. Nesse dia, vocês estavam indo... Quantos colégios eles estudam ou estudam todos em um colégio só? Não, eu estudo todos em colégios separados. Todos em colégios separados. Então, dá uma diferença de 15, 20 minutos para até que deixa uma criança em um colégio. Mais ou depois menos isso, mais porque ou são menos longe isso. dos colégios. Tá. Referente à arma de fogo. Quando o Elias vai para o clube de tiro, ele usa, quando está com as crianças, ele usa a arma na cinta? Ou ele deixa embaixo do banco, no porta-luva? Quando ele está com as crianças, Isso. geralmente ele deixa na cinta já para a segurança das crianças. Para a né? segurança das crianças, para que ninguém coloque a mão na arma. É Sim, isso? porque geralmente as crianças e no carro é complicado, né? Certo. Em algum momento, fora esse fato aqui, você foi em algum mercado, alguma loja, onde o Elias saiu com a arma de fogo na cintura? Não, Não? não. Tá. Nesse dia, tá? Então, aconteceu os fatos, vocês saíram da casa de vocês para levar as crianças ao colégio. O Elias sempre informava você, ou ele te dava satisfação do que ele tinha que fazer, o que ele iria fazer? Hoje eu vou no clube de tiro, se me autoriza? Ele fazia algum tipo dessas informações para você? Pedia autorização para você? Não, Não? não. Ele era independente. Sim, Ele ia no clube de tiro a hora que ele queria. a hora que ele quisesse, sim. Certo. Referente a outro tipo de atividade, o Elias pratica outra atividade esportiva? Corrida, ciclismo, basquete, vôlei, futebol? Não, ele só tinha esse esporte aí mesmo. Só o clube de tiro. Há quanto tempo ele pratica tiro? Você sabe informar? Eu acho que uns 3 anos. Tá. Uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Eu não posso afirmar, mas eu acho que é nos 3, 4 anos, sim. Tá certo. Nesse dia, tá? Você disse que não chegou a ver, porque você estava fazendo a matéria com as crianças no banco traseiro. Não chegou a ver nenhuma fechada, nada, da moto com o veículo com a moto. Não, Mas você viu que o jovem pilotando a moto encostava ao lateral e fazia ofensas e falava coisas e gesticulava em direção ao Elias.
Ah, sim. Logo que do semáforo lá, que quando ele começou, ele parelhou do lado do Elias e depois foi para o outro lado, sim. Certo. Nesse sinal, quando ele desceu, o Elias desceu, você chegou a olhar para trás pelo vidro para visualizar o que estava ocorrendo no momento? Sim. O que você chegou a presenciar? O Elias desceu do carro, perguntou para o menino o que tinha acontecido, o que ele queria, por que ele estava xingando ele, no caso, né? Que ele falou assim, eu não fiz nada para você, o que você quer de mim? Eu não fiz nada para você, ele falava assim. Eu disse, segue, cara, segue, deixa eu, que eu não fiz nada para você, eu não fechei você. E daí onde começou daí a briga, né? Aí quando deu o primeiro tiro, que eu desci do carro ligeiro para tentar fazer alguma coisa, mas aí... Os seus filhos chegaram a olhar o acontecimento? Eles presenciaram. Presenciaram. Estão passando por algum tratamento, alguma coisa? Ainda não, mas eles vão precisar, porque estão bem abalados. Certo. Estão bem... Tá. E assim, Dalzisa, referente à arma, ao local onde vocês residem, há nos autos informações e 4 boletins de ocorrência como? Não, como? Perturbação ao sossego, artigo 42. É um crime de menor potencial ofensivo, lógico. Mas, assim, é um delito que foi denunciado, Elias e vocês, da residência onde você mora, por causa de perturbação ao sossego. Você pode me explicar o porquê que isso acontecia? Por que denunciaram Elias por perturbação ao sossego? Era... Assim, a gente denunciou algumas pessoas, a gente teve um caso que a gente chamou a polícia também por perturbação de sossego, e eles automaticamente fizeram também, por conta que a gente estava construindo no estabelecimento lá, a perturbação do sossego seria por barulho de construção de obra. E a gente chamou eles, e eles automaticamente foi assim, tipo, chamou um, o outro chamou também, entende? Certo. Nessa residência, na frente da residência, era onde tinha Uma distribuidora de bebida. Distribuidora de bebidas? E eles iam até tarde, foi por esse motivo que a gente chamou, né? Certo. A gente chamou a polícia por perturbação, que eles ficavam até tarde com som alto, carro chegando, barulho. Seria por esses motivos. Certo. Em alguma vez você chegou a presenciar o Elias na discussão com algum vizinho ou mesmo em qualquer outro lugar em frente de casa, mostrar arma de fogo para qualquer vizinho? Não, ele nunca mostrou arma de fogo para ninguém. Não, nunca mostrou? Não. Tá, ok. Eu estou satisfeito. Bom dia. Bom dia. Um questionamento. A senhora falou que seu esposo não frequentava nenhum outro tipo de esporte, a não ser o no clube de tiro. Uhum. Ele frequentava academia? Não. Recorda quanto ele pesava, mais ou menos na época dos fatos? Que hoje ele está bem mais magro por causa do... Eu acho que uns 90, algum... Estava bem mais acima do peso do que ele está hoje? Sim, estava bem mais. Ok. A senhora foi ouvida na delegacia de polícia logo após os fatos. A senhora, os policiais foram até a sua residência, eles convidaram a senhora aí, a senhora chegou com algum tipo de intimação para a senhora tem que comparecer à delegacia de polícia, ou eles conduziram a senhora à delegacia de polícia? Eles me convidaram para... No mesmo dia. Isso foi no mesmo dia ou foi no outro? A senhora recorda quando foi isso? Que eu fui lá? Foi no mesmo dia. No dia. Quanto tempo depois a senhora recorda? Que horário mais ou menos que a senhora foi na delegacia? Eu fui enquanto os policiais estavam lá na minha residência. Lembra que horário mais ou menos foi? Deveria ser 1h30, não vou saber falar a hora exata, assim. Chegaram a mostrar alguma imagem para a senhora nesse dia?
nessa primeira vez que a senhora foi lá? Para mim, não. Não? Tá, sem mais, excelência, obrigado. Pelo Ministério Público? Tá? Sim, excelência. Bom dia, dona Dalzisa. Bom dia. Dona Dalzisa, eu queria que a senhora me dissesse o que a senhora viu no dia. Não o que a senhora viu no vídeo. Quero saber o que a senhora viu, o que a senhora ouviu no dia. Porque a senhora parece que vai relatando e aí a senhora vai adicionando informações por conta do que a senhora viu no vídeo, por conta do que alguém falou para a senhora. Quero saber só do que a senhora viu. Aonde que teve a primeira discussão entre o marido da senhora e a vítima? A primeira... Onde teve onde teve a fechada? Primeiro ponto. Onde teve a fechada? Não, não houve fechada. Não houve fechada. Não. Se não houve fechada, por que houve a discussão? Por isso que eu falei para o senhor. Então, assim, só para entender, não houve, pelo que a senhora está me dizendo é o seguinte, não houve fechada e a vítima chegou do lado direito do carro do seu esposo e começou a xingar o seu esposo, é isso? Lá numa determinada altura, lá no... Eu não vou me recordar o nome da rua lá. Um semáforo antes que aconteceu o acidente, aconteceu isso aí. Ele veio para o lado direito do motorista, depois foi para o lado... Eu não sei, porque eu não me detive a esse tipo de coisa, né? Que eu estava com as crianças atrás. A única hora que eu vi que teve essas coisas, que o Elias teve um determinado tempo que ele ia mais rápido. Não sei, ele também não percebeu que... Não, porque não teve briga dentro do carro. A única hora que teve essa discussão, porque se tivesse tido alguma discussão, né, eu ia ter percebido. A única hora que teve, que ele foi a hora que ele aparelhou, falou, aí foi para o lado do meu filho, falou também algumas coisas, foi logo ali que daí foi parado o carro. Foi imediatamente antes de parar o carro, no semáforo, imediatamente antes de parar o carro. Rodou um pouquinho para saiu do semáforo. Saiu do semáforo, né? Sim, parou, rodou um pouco. E aconteceu. Sim. É isso? Aham. Tá. Então, como é que a senhora deu a informação de que foi perseguido, que a moto perseguiu o carro do seu marido? Pelo motivo do Elias ir acelerando, ele ia cuidando. Aí ele falou assim, daí ele comentou alguma coisa, não sei o que tinha acontecido, que a moto estava vindo. Aí foi quando a moto aparelhou ali e começou a falar. Peraí, vamos voltar aqui. A senhora primeiro falou que o Elias não tinha percebido nada. Agora a senhora está dizendo que o Elias percebeu isso e, inclusive, comentou com a senhora. Não. Ele estava vindo, ele foi, acelerou o carro, e eu perguntei para ele, num determinado tempo, que ele estava indo rápido. Daí ele falou assim, não, eu não sei o que está acontecendo. Tem uma moto vindo muito rápido. E daí logo em seguida já começou essas coisas que eu falei já. Ele falou, não sei o que está acontecendo, tem uma moto seguindo rápido atrás. E por isso a senhora deduz que a moto estava perseguindo o carro da senhora? Não, não é que eu deduzi. É que ele comentou isso daí. Daí logo já aconteceu isso daí, né? A senhora sabe me dizer se a senhora falou na delegacia de polícia que o seu marido fechou o motoqueiro lá na Carlos de Carvalho com a Cuiabá? Não, no momento nenhum eu falei. Não falou, então? Que tinha fechado ele? É. Não. O motociclista pensou que ele tinha fechado Elias lá na Carlos de Carvalho? Doutor, ele já informou, doutor. Doutor, eu só perguntei se ela falou que Tá fechou. confrontando Agora os eu vou fazer uma depoimentos. outra pergunta. Então, doutor, pode prosseguir. Deixa o doutor concluir a pergunta dele. Quero saber se a senhora falou que o motociclista pensou que ele teria fechado quando ele acessou a Carlos de Carvalho, a Cuiabá pela Carlos de Carvalho. Que ele tinha fechado. Pois agora eu não me recordo. Tá.
O motociclista emparelhou alguma vez do lado do seu marido e discutiu com ele? Do lado do meu marido, ele parou, aí depois ele fez a volta e foi para o lado do meu filho. Ele chegou a falar alguma coisa para o seu marido quando ele estava emparelhado do lado do seu marido? Ele estava argumentando para o meu marido parar. Mas ele chegou a falar algo quando ele estava do lado do seu marido? Ele, não sei agora, ele falou do lado do meu marido, daí ele foi para o lado do meu filho, que é onde que eu estava mais perto. Tá. A senhora lembra de ter dito isso nas outras vezes que a senhora foi ouvida? A senhora já foi ouvida outras 2 vezes. Sim. E nenhuma das outras 2 vezes que a senhora foi ouvida, a senhora mencionou que o motociclista tenha falado qualquer coisa para o seu marido do lado do lado esquerdo do veículo, ou seja, do lado onde o motorista dirige. Mas a senhora sempre apresentou a mesma versão de que ele teria emparelhado do lado direito, do lado do carona do veículo. Eu queria saber por que a senhora está fazendo Não, mas eu acabei de falar, em todas as outras que foi perguntado, que a moto parou para o lado do meu marido, e daí depois foi e parelhou para o lado do meu filho. Mas ele falou alguma coisa do lado do seu marido? O seu marido imagine que o seu marido seja o juiz e eu seja o motociclista. Sim. Eu paro a moto do lado do seu veículo e falo alguma coisa para você. Ele chegou a falar alguma coisa para você aqui ou não? Ele chegou a falar alguma coisa para o seu marido quando estava emparelhado do lado esquerdo da moto ou não? Sim, ele falou com o meu marido para o lado dele, do caroneiro, do lado do motorista, que eu falou, e daí depois voltou para o lado do meu filho e falou também. Tá. Eu falei isso aí agora. Mas e nas outras vezes que a senhora foi Falei questionada? também. Na delegacia e em juízo? Eu acredito que devo ter falado também. Quando Elias desceu do veículo, ele estava alterado e xingou o motociclista? Não, ele não chegou, motociclista. Ele estava alterado? Não. A Não, senhora lembra de ter dito isso na delegacia? Que ele estava alterado e chegou a xingar o motociclista? não, ele não. Tá. É comum o seu Elias ficar com o dedo em riste quando conversa? O Elias, ele fala muito com as mãos, ele gesticula bastante. Ele fala com as mãos. Mesmo quando ele está bem tranquilo, ele Sim. levanta a mão e fica assim? Sim. Fica fazendo assim? Ele gesticula bastante, ele Tá. fala com as mãos. Ele já colocou o dedo na cara da senhora? Na minha cara? Em alguma conversa que a senhora, ele já colocou o dedo na sua cara? Não, ele conversa comigo gesticulando assim sempre, assim, dedo assim. Não, Nunca colocou o dedo na cara da senhora? não. Nunca colocou. Tá bom. Ele é nervoso? Ele é. Não digo que ele é nervoso. Bom, em que sentido também? Há várias formas, né? Quais colégios os filhos da senhora estudam? Ele estuda no Carmelo, Como? um estuda no Padre Carmelo, outro estuda no Mundo Encantado, Como? Mundo Encantado, Mundo Encantado. e outro estuda no Nicanor. Desculpa. Nicanor. Pode falar de novo. Nicanor. Nicanor. É. Tá. Eu imagino que a senhora tenha um itinerário comumente, não tem? Qual que é o itinerário da senhora? Quem que a senhora deixa primeiro, quem que a senhora deixa depois e por último? Primeiro eu deixo o Elias, que ele começa mais cedo na escola, né? É o mais velho? É o mais velho, Ele estuda onde? no Padre Carmelo. Tá. Depois? Depois a gente vai pro Mundo Encantado e daí vai pro Nicanor. Tá. Quem que estuda no Mundo Encantado? É o Daniel, E no Nicanor? a Isabela. Tá bom. O doutor perguntou para a senhora, o doutor advogado perguntou para a senhora sobre alguns boletins de ocorrência
que foram juntados no processo a respeito de problemas pretéritos que o seu marido teve, né? Por isso que eu perguntei se o seu marido era nervoso. E a senhora justificou dizendo que a perturbação do sossego era um problema que vocês estavam fazendo uma construção lá. É isso? Estávamos. Tá. O marido da senhora chegou a colocar som alto algum dia às 5 horas da manhã? Ele colocou uma vez, Por que ele colocou esse som alto? porque a gente tinha passado uma noite inteirinha com a perturbação do sossego. A noite inteirinha eles estavam fazendo sons altos, barulho, e a gente passou a noite inteira em claro. E as crianças, todos nós estávamos em claro. Aí, quando deu 4h30, todo mundo se recolheu e foi dormir. E isso aqui é a hora da gente levantar para ir trabalhar, né? E daí, nesse dia, nesse único dia, a gente fez um chimarrão e foi, sentou na sacada e ligou um som, mas não era alto. Tá. Não era alto o som. Não. Tá bom. Sabe me dizer se nesse dia o Elias foi conduzido para a delegacia? Nesse dia, eu acredito que não. Que consta aqui no movimento 31.15 que os próprios policiais militares constataram, ao chegar ao local, que o som estava realmente alto. 5 horas da manhã? 17 de agosto de 2020. Se está aí, então foi, né? Quantos boletins de ocorrência a senhora sabe que foram registrados por conta de perturbação do sossego lá do Elias? Contra o Elias? Eu acredito que deve ser uns 3. 3? Eu acredito. Todas as vezes os policiais foram lá? Não Os entendi. policiais foram todas essas 3 vezes lá na casa da senhora? Foram. O Elias já registrou algum boletim de ocorrência Sim. contra os vizinhos? Sim. Contra os mesmos. Foi assim, tipo, ficou aquela... Ele chama, a gente chamava. A senhora sabe que o seu marido teve um problema lá em São José dos Pinhais? Sim. O senhor sabe, pode explicar para os jurados que tipo de problema que ele teve? Foi uma construção que estava tendo na época lá e teve uma pessoa que ele tinha contratado para fazer um determinado serviço e ele não... Foi por esse motivo aí, no caso. E ele foi até onde o rapaz trabalha, não? A senhora sabe se ele foi até onde o rapaz trabalhava? Se ele chamou o rapaz para a briga, aonde o rapaz trabalhava? A senhora sabe se ele saiu de onde o rapaz trabalhava, porque o rapaz não quis sair no soco com ele e derrubou a moto do rapaz? Sim, isso aconteceu. Tá certo. Sem mais perguntas, senhor satisfeito. O assistente. Sim, excelência. Bom dia, dona Dalgisa. Bom dia. Dona Dalgisa, Dalgisa? Dalziza. Dona Dalgisa. Dona Dalgisa, do local do carro, só se a senhora souber, do local do carro onde a senhora estava dentro até o local do fato, qual que é a distância? 3 metros, 5 metros, 10 metros? Pode mostrar daqui, da qual distância? Por exemplo, a senhora estava dentro do carro. Onde é que foi o fato? Foi próximo do carro. Sim, por exemplo, mais ou menos quantos metros? Uns 10 metros de distância? Entre o carro, onde a moto parou e onde a gente parou? Isso. Eu não vou saber, sim, mas eu acho que dá uns 5, 6 metros. Eu não sei medir assim, essas coisas. Tá. E a senhora estava com as crianças no banco de trás. Quando a senhora viu, o Elias já estava fora do carro? Não, houve aquela discussão, né? E o Elias desceu do carro e eu fiquei no carro porque o Elias desceu do carro perguntando o que tinha acontecido, o que ele queria saber, né? E eu achei que ia ser uma conversa ali, né? Então a senhora não se preocupou nem prestou atenção? Eu fiquei olhando, sim, porque ele desceu e perguntou.
Só que foi, gente, assim, foi muito rápido, sabe? Ele desceu do carro, teve essa argumentação dele perguntando o que tinha acontecido. Quando houve esse soco, que já em seguida aconteceu o que aconteceu, eu desci do carro correndo. A senhora chegou a descer do carro? Eu desci do carro. A senhora desceu do carro, então a senhora viu o vizinho falar para o Elias, não atira, não mata o rapaz? Já que a senhora Eu não viu. ouvi. Eu não vi porque eu estava muito exaltada, eu estava transtornada, gritando, e eu desci do carro, aconteceu, já tinha acontecido as coisas, e ele só me mandou entrar dentro do carro ligeiro. Eu não me detive assim se tinha alguém ali ou se tinha. Eu não consegui prestar atenção. Mas a senhora desceu do carro depois dos fatos. Quando foi o soco, quando teve o soco, eu acho que o primeiro, o disparo, eu acredito que eu desci correndo do carro. Então, quando a senhora desceu, já tinha dado o primeiro tiro. Eu acredito que sim. Mas a senhora não tem certeza? Ou a senhora não sabe? Não, eu acredito que sim. Tá. Quando foi perguntado para a senhora que o seu Elias colocava a arma na cinta para segurança, para precaução das crianças, e as outras armas grandes, como é que ele fazia? Ele colocava na cinta também? Ele tinha uma arma curta e mais 3 armas longas. Quando ele levava? Pois é, quando ele levava. A arma pequena diz que ele escondia, e as armas grandes, para as crianças não verem, como é que ele fazia? Ele colocava na cinta também ou não? Geralmente, quando ele levava as armas grandes, ele colocava na mala, né? O que determina o CAC? A senhora sabe o regulamento? Ele tem que carregar a arma na cinta ou dentro do porta-mala? Ah, isso eu não sei te falar. Seu marido tinha porte, não tinha? A senhora não sabe? Porte? De arma. Se a senhora não souber, não tem problema. Porte é quando tu pode comprar. Eu não sei o que é essas coisas, doutor. A senhora atirava também ou não? Não. Mas a senhora ia até o stand, né? No outro depoimento a senhora falou. Eu ia com ele. Eu acompanhava ele. Do local onde ocorreu o fato até a escola, qual a distância? Puxa, eu não vou saber falar a distância assim. Tá. Lá de São José dos Pinhais, onde ocorreu esse fato, que o promotor falou nesse dia, o seu marido estava armado também ou não? Não. E qual que foi por que ele agrediu o rapaz? Deu briga de construção? Foi. Ele tinha contratado o rapaz para fazer eu acho que era a armação da obra lá. Enfim, eu não sei no fato que deu. Foi um desacordo ali de que o rapaz fez um combinado e não cumpriu no caso. Tá. A senhora sabe se a vítima, o rapaz que morreu, tinha mais irmãos? Ou era filho único? Eu não sei. A senhora conhece Jocelaine Aparecida Augusto? Desculpa por nome assim. Não conhece? Jocelaine? Jocelaine Aparecida Augusto. A senhora conhece essa pessoa ou não? Não? Não. Tá. O seu filho mais velho tem quantos anos? 16. Quantos anos tinha a vítima, a senhora sabe? Acho que 22, não sei dizer. Seu filho faz 17 anos quando? Faz o ano que vem. Tá. Se alguém desse 3 tiros nas costas do seu filho... Excelência. Doutor, eu indefiro da pergunta, doutor. É Eu relevante. não concluí ainda a pergunta, excelência. Não, mas eu vou E fazer. tudo mais, né? Pergunta a respeito dos fatos, doutor. Ah, sim, sim. Pois é, mas os fatos são estes. Né? O seu filho de 16 anos já se envolveu em alguma confusão ou não? Você retira o silêncio, sem mais perguntas. Pelas juradas, alguém tem perguntas? Algum questionamento? Não? Então está encerrado, tá? Dalzisa, está liberado, tá? Obrigado. Se a senhora quiser ficar acompanhando, tá? Tá, posso ficar onde? Os doutores vão falar com o réu antes do interrogatório? Não é necessário, excelência. Já conversamos. Quer falar alguma coisa? Elias, pode sentar ali, então.
Como que é o nome completo do senhor? É Elias da Silva Pires. O senhor já falou previamente com os doutores advogados, não é obrigado a responder perguntas aqui em plenário, mas é o momento que o senhor tem de apresentar a sua versão perante o Conselho de Sentença. O senhor confessar a prática do crime e eventualmente for condenado, a pena é reduzida pela confissão espontânea, que é atenuante de pena. Tá, Elias, o que aconteceu, né, na manhã desse dia? Então, eu saí de casa como normalmente, todos os dias, quando eu tenho alguma coisa para fazer, não é? E nesse dia, eu particularmente tinha planejado ir ao clube de tiro quando eu saí de casa na parte da manhã. Eu havia deixado, como já foi dito aí, tem até as provas, recargas para pegar. Tinha uma documentação lá que eu estava pleiteando também para uma nova aquisição. E saí de casa com a minha esposa e meus filhos. Eu ia deixar eles na escola e ia me deslocar até lá. Esse era o meu intuito nesse dia. Tá, isso o senhor já saiu de casa com o planejamento de passar na escola, nas escolas, né, porque a Dalzisa falou há pouco, Sim. Cada um estudava numa escola, passar nas escolas e depois ir para o clube de tiro. Sim, eu ia fazer esse caminho. Eu tinha um trajeto pré-determinado para me fazer, me dirigir até lá. Que da última E o senhor escola eu ia comentou acessar. com a Dalzisa a respeito? Não, eu dificilmente, só quando, se houver alguma conversa, algum questionamento, sim, mas não... Mas ela ia com o senhor para lá? Normalmente, quando E aí o senhor não achou por bem falar para ela, olha, nós vamos levar as crianças na escola e de lá nós vamos no clube de tiro? O senhor não falou nada? Não, porque, na verdade, nem sempre, dificilmente a gente faz isso. A gente sai e vai no trajeto. Aí, se E o senhor houver... tem o hábito de ir ao clube de tiro tão cedo assim? Porque aqui consta que o fato ocorreu ali por volta de 7 horas, 7h20 da manhã. O senhor tem o hábito de ir tão cedo assim no clube de tiro? Sim, eu nesse dia eu ia, porque até a metade da parte da manhã eu tinha livre, até por volta de umas 10 horas. Depois eu depois eu ia terminar de executar um serviço de uma caixa d'água, numa obra minha, que eu estava fazendo. Então eu tinha um tempo livre até ali, mais ou menos por volta da metade da manhã. Tá. É isso que eu ia fazer. E ali o senhor no dia levou essa pistola? Tinha mais alguma arma de fogo no carro ou só a pistola? Não, eu estava com a pistola, eu peguei munições, porque eu ia chegar lá para as recargas, ver a documentação, ia aproveitar fazer umas 2 pistas e depois eu ia voltar e ia fazer para casa, normal, claro, né? Deixar meu armamento e eu ia ir executar esse serviço que eu queria executar até o meio-dia. Tá, essa arma de fogo estava na cintura do senhor? Sim, eu levei na cintura. Desde que o senhor saiu da sua casa, o senhor colocou a arma de fogo na cintura? Sim, foi assim. Municiada? Sim. Tá. Então conta ali o trajeto, desde que o senhor saiu da sua casa até o local do fato, o que aconteceu. Conta para nós o percurso que o senhor fez desde a sua casa, que fica na Carlos de Carvalho, né? Até o local do fato. Conta o que aconteceu. Então, quando eu acessei a Cuiabá, pela Carlos de Carvalho, eu vi que esse rapaz ele passou de moto. É uma baixada ali, a gente está se dirigindo ali para aquela baixada da 7 de setembro, onde tem um quebra-mola ali. Mas tranquilo, ele passou, eu acessei e fomos. Lá embaixo no quebra-mola, ele passou o quebra-mola, ia um ônibus na frente dele, acho que ia ter um ônibus, não sei se era micro ou um ônibus, e ele estava atrás do ônibus. Quando eu passei o quebra-mola, bem devagar, porque o carro estava bem cheio, né, bastante, nós estamos em 5, eu passei o quebra-mola e do meu lado passou um carro junto. Ele já ia subindo ali a subida da Cuiabá. Eu acelerei, passei o carro que estava do meu lado, saí de trás dele, ele estava atrás do ônibus, e subi acelerando. E passei na frente do ônibus, podei o ônibus. Logo à frente, na rua Marechal Rondon, tem um semáforo. O semáforo fechou. Eu voltei para a pista da direita. Então, eu imagino que foi nesse horário, nesse momento, que talvez eu tenha fechado ele sem perceber. Eu na verdade, não vi isso. Eu voltei para a pista da direita e fiquei atrás dos carros que pararam no semáforo. Isso na Marechal Rondon, o senhor fala, né? Ali no semáforo da Marechal Rondon. Logo que eu parei, questão de segundos, assim, ele veio com essa moto, pelo acostamento, pela direita, pelo acostamento, e foi no
no meu filho, que estava no banco da frente, já alterado, que tinha fechado ele no trânsito e tal. Eu baixei o vidro do carro, falei, mas eu não fechei você? Aí ele, fechou sim, seu palhaço. Eu falei, rapaz, vai te lascar, vai achar outro para incomodar, cara. E nisso, ele estava assim, abaixado em cima da moto, porque ele abaixou para falar na janela do carro com meu filho. Quando eu falei isso, ele levantou da moto. Ele falou assim, peraí. E levantou em cima da moto. E naquele momento eu já achei que ele ia tomar alguma ação, talvez ou acelerar a moto para passar na frente do carro, ou talvez descer, não sei, enfim. Aí eu acelerei um pouco o carro e fechei ele para ele não sair na minha frente, porque eu queria ir embora. Eu já vi que não ficou bom ali, eu queria dar fuga, queria ir embora. E abri o semáforo e eu saí na frente. Eu saí na frente e já fui para a pista da esquerda e tentei ir embora. E ele já colou atrás. Ele colou atrás. E ali começou o problema. E foi umas 5, 6 quadras. Logo à frente tinha outro semáforo, que eu não me lembro se é o da DZ, alguma coisa assim ali. Ali, quando eu percebi que o semáforo ia fechar, eu acelerei bastante o carro, para ver se ele ficava no semáforo. Eu tive essa ideia. Mas não. Eu até distanciei um pouco dele quando eu acelerei bastante, mas ele me alcançou igual, que lá na frente eu diminuí, ali já próximo da Pio 12. E ele insistindo que eu parasse, né? Queria parar e tal. E com xingamento. Mas eu em nenhum momento eu falei alguma palavra de ofensa para ele. Não falei. E daí, quando passou o semáforo da Pio 12, ele insistindo, ele tentava emparelhar pela direita, onde estava o meu filho e a minha família. E então passou a Pio 12, já vinha aquilo por algumas quadras, eu estava já preocupado, e a gente fica nervoso com isso. Então ele tentou emparelhar por último, acho que tem uma imagem disso também ali para baixo da Pio 12 ali. Foi onde eu daí fui para a direita já para parar o carro mesmo, e ele parou. Ele parou, eu parei e ainda desci um pouco mais o carro, já para tentar evitar ali parar em cima, assim. Dei uma distância no carro e desci do carro. Quando eu desci do carro, eu falei com ele. Falei, por que você fica perseguindo os outros na rua? Eu falei para ele. Isso o senhor gesticulando, né? Quando eu desci, eu falei, porque eu estava nervoso com a situação. Estava todo mundo nervoso, né? Eu não sei por que ele estava tão alterado. Porque lá atrás, quando ele disse que eu fechei ele, quando ele me abordou no carro, eu não percebi se eu tinha fechado ele. E ele já estava alterado. Então, eu não entendi direito. Se eu fechei ele, eu não vi, tanto que eu neguei. Falei, não, fechei você. Daí, lá na frente, quando eu encostei o carro, onde houve o desfecho ali, como eu disse, eu desci um pouco mais, já para tentar evitar a briga, mas eu desci no intuito de conversar com ele. Eu não desci para brigar, para fazer mal para ele. Quando eu desci do carro, eu questionei ele, eu gritei com ele, eu falei, olha, por que você fica perseguindo os outros? E ele desceu acelerado, ele jogou o capacete em cima da moto e desceu acelerado para cima de mim. Eu ainda falei com ele, falei, para com isso, rapaz, vai embora. Mas não deu tempo, ele chegou e me socou, ele me deu um soco no rosto. Tá, antes do soco, o senhor levou o dedo na cara dele? Tem uma imagem que mostra o senhor levantando a mão. Não, eu estava discutindo, mas eu não ameacei ele. Eu acredito que... Fiquei sabendo, eu não vi os áudios, mas diz que tem áudio. Se tem, vai dar para ver que eu não falei uma palavra de ofensa para ele. Eu não falei nenhuma palavra de ofensa. Então... eu tenho o costume de gesticular quando eu converso, sempre fiz isso. Isso é de mim. Agora, lá no momento que eu falei para ele, eu realmente acenei quando eu desci do carro. Eu falei, olha, isso que eu acabei de falar, por que você fica perseguindo os outros na rua? E ele já estava vindo. Tá, o senhor foi ao encontro dele, veio ao encontro do senhor. Eu, na verdade, eu saí bem devagar de dentro do carro. O senhor pode ver que eu não saí acelerado, eu não saí com as mãos em punho para brigar, eu não saí, por exemplo, com arma na mão para tirar ele de longe. Eu saí para conversar, eu queria tentar resolver a situação. Eu não saí para fazer mal para ele, não era a minha intenção. Tá, e quando o senhor ficou cara a cara com ele, o que aconteceu?
Qual foi a atitude do senhor? Então, ele alegou de novo que eu tinha fechado ele. Eu falei, mas quem que te fechou, cara? Quem que te fechou? Eu falei para ele, eu não te fechei, mas ele não deu mais tempo, aí ele me socou. Todo momento... Esse gesto que o senhor fez de levar a mão, levar o dedo na cara dele, o senhor recorda disso ou não? Eu não recordo direito. Eu recordo que eu gesticulei isso. Mas eu não levei a mão na cara para ofender ele, porque daí eu teria falado palavra de ofensa, talvez, mas eu não saí com as mãos em punho para brigar. Não. Tá, aí o senhor disse que na sequência ele deu um soco no senhor. É, isto. Atingiu o senhor esse soco? No rosto aqui, no rosto do lado direito. Eu consegui desviar parte do soco com a mão, senão eu tinha já ido de cara no asfalto, foi muito forte o soco que ele me deu. Tá, e depois? Então, ele me deu esse soco, que eu vi a violência do soco, eu não sei, me despertou um instinto de defesa. Me veio na cabeça defesa, e eu afastei e acabei sacando a arma que eu estava indo, que eu uso para o meu treinamento, e atirei nele. O senhor atirou 3 vezes? Sim, eu atirei rápido. Eu achei, na verdade, no meu entendimento, que eu tinha feito 2 disparos, na verdade foram 3 disparos, porque a gente fica muito... emocionalmente muito perturbado numa situação E o dessa. senhor queria atirar, continuar atirando? Não. Porque não, o senhor tentou sanar a pane da arma, como o policial disse, como tem na câmera, isso, né? Você entende, como a gente eu estou, acredito que uns 2 anos e pouco, afiliado, e pane sempre acontece na arma. Então, você não precisa estar atirando para ver a pane na arma. Quando ela dá uma pane, você percebe, ela fica mas aí deu aberta. a pane, o senhor solucionou a pane e o senhor mira a arma de fogo na direção da vítima. Sim, vítima. porque, como eu disse, eu atirei nele e solucionei essa pane, eu apontei para ele, mas eu vi que realmente não havia mais risco, ele estava no chão, eu não atirei, eu consegui me recobrar, não atirei e retornei. Então, a gente fica num estado emocional muito abalado. A gente é difícil descrever em palavras a situação que você fica numa situação dessa. Você parece que fica fora do ar, meio irracional. Você não, ou parece que o cérebro dá um escurecimento. E aí, você fica turvo. Tinha algum popular ali próximo? O senhor viu alguém ali próximo? Depois alguém falou com o senhor? Depois que eu apontei, voltei. Eu falei com a minha mulher, falei, volta para o carro. Uma pessoa, acho que do outro lado da rua, falou comigo, eu não recordo o que ele falou. E também não tenho certeza, eu acho que eu pedi para que voltasse para casa, alguma coisa assim. E eu entrei no carro e saí dali. Então foi o que aconteceu. Aí o senhor foi sentido o trevo ali, que sai para Foz do Iguaçu? Isto. Dali o senhor ficou, a Dalzisa voltou com o carro, e dali o senhor foi para onde? Eu me escondi numa região que tem ali, tem uma mata ali, tem bastante, escondi a arma, deixei lá, eu estava com os documentos, na verdade, até inclusive das armas que estavam em casa, porque eu carrego tudo numa pasta só, quando eu saio. Eu estava com a documentação, por isso que os policiais, quando estiveram lá, não tinham lá os documentos das armas que estavam ali comigo. Tá. Né? Quantas armas de fogo o senhor tem? Eu tinha, por treinamento, eu tinha 4 armas de fogo. Quais são? Uma pistola 380, foi essa utilizada, né? Sim. E as outras? E daí eu tinha uma espingarda que era para treinamento de tiro aos pratos, que é uma espingarda calibre 12, que a gente faz o tiro aos pratos. Tinha um rifle 22 para tiro longo, à distância. E tinha um revólver, que é para percurso de pista, que ele é 8 tiros, um revólver calibre 38, que a gente usa para percurso para treinamento de percurso, né, de pista. Então eram armas destinadas ao esporte, ao treinamento, né? O meu intuito era pegar bastante para participar de campeonatos e tal, era um esporte que eu tinha. Há quanto tempo o senhor frequentava o clube de tiro? Eu não tenho certeza a data que eu iniciei, mas acredito que uns 2 anos e pouco. E qual a frequência? Quantas vezes o senhor ia por semana? Não, por semana. Às vezes tinha semana, eu ia, acredito que até umas 2 vezes. E às vezes passava até 15 dias sem ir, então não tinha uma frequência diária, né? Então era conforme também o meu tempo, né? Mas eu sempre ia ao clube, sempre estava indo ao clube de tiro. Sempre que o senhor ia no clube de tiro com as armas curtas, o senhor colocava na cintura a pistola, o revólver? Não, quando eu ia sozinho, não. Eu levava no carro daí, né? No carro, a arma. Tinha situações em que eu ia
só com a pistola. Eu acredito que devem ter anotações no clube sobre isso aí, lá nesse livro, né? Porque a gente tem que fazer o registro quando chega lá. Então, às vezes eu ia só com a pistola e às vezes eu levava todas as armas. Então, dependia do dia, do tempo também, porque às vezes para você utilizar todas elas, fazer os percursos, vai um tempo maior. E daí, às vezes, quando eu ia só com a pistola, fazia só o treinamento com ela, era que eu tinha menos tempo para estar ali, né, no treinamento. Tá. Qual que é a atividade, a profissão do senhor, qual é? Eu trabalho em obra, construção civil. A escolaridade do senhor? Eu tenho ensino médio completo. Tá. O estado civil, casado? Sim, eu vivo em união estável com a minha mulher. Tá. Filhos, o senhor tem os 3 filhos? Tenho 3 filhos. Que é a idade? Um de 4 anos, vai fazer 5 agora, fim do ano, e uma menininha que fez 8 agora, e um de 16 anos. Tá certo. Passa a palavra. São 2 ao Ministério crianças Público, e doutor. uma adolescente. Bom dia. Bom dia, senhor. Senhor Elias, o senhor acredita, então, que a confusão se iniciou na Marechal Cândido Rondon? Não, acredito não. Eu até, inclusive, eu questionei até o doutor advogado para que fosse atrás dessas imagens que a polícia não reuniu. Realmente houve ali, foi onde eu percebi aqui no depoimento da minha esposa, que ela até estava meio confusa entre onde começou lá atrás e onde terminou a situação, mas foi isso que aconteceu. Foi no semáforo, quando eu parei, que ela até falou aqui, que ele veio pela direita, onde estava o meu filho ali, e nos abordou ali. Ali começou a situação. Na Marechal Cândido Rondon? Eu acredito que foi ali, sim. Foi logo após eu ter passado ele. Quando eu passei o quebra-mola ali da 7 de setembro, que é bem na Baixada da Cuiabá, que eu subi, acelerando, ele ia atrás, nessa pista da esquerda, atrás de um ônibus, eu passei ele, tinha um carro do meu lado, eu adiantei, passei, fui para a direita, passei o ônibus que ele ia atrás, lá em cima no top o semáforo fechou, eu voltei para a pista da direita. Então, como eu falei agora há pouco, eu acredito que pode ser, quando eu fui parar que eu voltei, pode ser que ele estivesse, eu não vi se quando eu ultrapassei ele acelerando e subindo, se ele colou na traseira do meu carro, eu não percebi isso, eu não vi isso. Então, eu não vinha cuidando o retrovisor. Talvez uma falha minha, não sei, enfim, mas eu não percebi. Eu só percebi, até me assustei, porque ele veio pelo acostamento pela direita. Eu queria muito que houvesse essas imagens, e não foram captadas. Até eu solicitei, acho que não teve êxito de encontrar essas imagens ali. Porque então, ali, ele teria falado alguma coisa para o senhor lá na Marechal Cândido Rondon? no semáforo, foi ali que ele me abordou. Foi no semáforo. E o senhor está dizendo aqui que sua esposa está confusa, porque sua esposa falou que ele só falou com vocês no semáforo lá da frente. Não, eu percebi que ela falou aqui que ele veio e mexeu com meu filho ali do lado, e realmente foi ali. Talvez ela não recorda o trajeto. Aí, dali, a gente rodou mais umas 5, 6 quadras, onde chega na Pio 12, que daí onde houve o desfecho, logo após a Pio 12. Eu não sei como é que são as imagens, eu não tive acesso total às imagens, mas teve um momento, depois que houve essa abordagem, que eu falei, vai te lascar, vai achar outro para você incomodar, que ele se ergueu na moto e eu achei que ali podia ter um problema, que eu saí na frente, logo em seguida, eu tentei dar fuga, eu acelerei o carro com força para tentar dar fuga antes do próximo semáforo, para ver se ele parava no próximo semáforo e eu pudesse seguir. E todo momento em que ele me xingou, que ele queria que eu encostasse, encosta aí que tu vai ver, eu falava com ele de dentro do carro, vai embora, vai embora. Eu não queria problema, eu só queria seguir o meu caminho. Ele teve a oportunidade de seguir o caminho dele assim como eu queria seguir o meu. Mas, infelizmente, depois dessa perseguição, eu parei para conversar com ele, e foi o grande erro. Talvez eu devesse ter deixado ele me seguir, sei lá até onde, né? Mas Por quantas quadras que ele perseguiu, o senhor? Da Marechal Rondon até para baixo da Pio 12. Foi ali. E o senhor falando tudo isso? Sai, vai embora, vai embora. E eu falei algumas vezes com ele, quando ele tentava emparelhar, se eu ia para a esquerda, ele ia de atrás, ia para a pista da direita, ele ia de atrás. E eu falava com ele, vai embora, entendeu? Eu não falei nenhuma palavra de ofensa. Eu não sei porque ele ficou tão irritado por eu ter fechado. E, na verdade, eu não ouvi buzina. Assim, eu acredito que se eu tivesse feito uma fechada brusca, ele teria pelo menos buzinado a moto, mas não houve nada. Eu só vi quando ele me abordou no semáforo.
Tá. O senhor se recorda de ter dito lá na delegacia de polícia que ao parar o veículo no semáforo da rua Pio 12 foi que a vítima encostou ao lado do carona e começou a questionar o interrogado sobre ter Não, o senhor ter fechado? não. Pode ser que eu confundi o nome da rua, mas a abordagem foi ali quando eu passei ele, foi no semáforo da Marechal Rondon. Se eu confundi o nome da rua, ok, errei, mas foi ali, porque foram todas essas quadras ele indo de atrás de mim. Isso foi o que realmente aconteceu. Os filhos do senhor estudam nesses respectivos locais aí faz quanto tempo? O meu filho, eu acredito que já está no 2º ano do curso dele. Faz quanto tempo que o senhor faz esse trajeto? Olha, não faz muito tempo nesse trajeto. Acredito que eu não vou saber precisar a data, doutor, mas não faz muito tempo, não. É porque a diferença das ruas foi identificada em diversas vezes em que vocês foram ouvidos, tanto o senhor quanto a dona Dalzisa. E as ruas faz muita diferença, né? Porque assim, uma coisa é você ter tido o entreveiro a um quarteirão, outra coisa é o que o senhor está falando, que fazia 5 quadros que ele estava perseguindo o senhor. Mas foi o que aconteceu. Tá certo. Então isso aqui foi um mero equívoco que o senhor cometeu na delegacia, ao Não, falar que ele encostou para falar com o senhor somente na rua Pio 12. Porque depois da Pio 12, salvo engano, já é Manuel Ribas e o local do falecimento dele. Não. No meio da quadra entre a Manuel Rivas e a Visconde do Rio Branco. Não, foi antes. Foi antes. Eu queria muito que houvesse essas imagens ali. Tá. Mas tem uma outra imagem do senhor fechando ele na Manuel Ribas já. Não, ali é como eu disse para o senhor, no final, quando ele tentou de novo, que a gente passou a Pio 12, ele tentou de novo emparelhar pela direita, xingando, até ele falou, encosta aí que tu vai ver. Eu falei, vou ter que parar. Até minha mulher, que estava no carro, olhou para mim e falou, Elias, eu falei, eu tenho que parar, tenho que conversar. Então o senhor jogou o carro deliberadamente na direção da motocicleta, nessa vez, então? Não, eu não joguei o carro, eu fui encostando para a direita o carro. Eu não, porque se eu tivesse jogado o carro em cima dele, no intuito de fazer mal, eu tinha atropelado ele. Eu fui parando o carro para a direita. Não. E foi onde ele parou. O senhor parou o carro para a direita na seguinte, depois que o senhor passou a Manuel Ribas. Mas antes no semáforo antes do semáforo tem o senhor jogando o carro para a direita, que eu imaginei que fosse a fechada que motivou. Agora o senhor está me dizendo que teve uma discussão anterior, e aí eu quero saber, então, por que teve essa fechada? Se já tinha uma discussão anterior, por que teve essa fechada? Ou se não foi uma fechada, foi uma jogada deliberada? O senhor deliberadamente jogou o carro na direção dele? Não, eu tentei evitar que ele emparelhasse o carro pela direita. Esse era meu intuito, porque ele estava alterado, xingando. Então, meu intuito era de evitar que ele ficasse emparelhando o carro, sempre tentando emparelhar do lado ali onde estava a minha família, minha esposa e meus filhos. Ele chegou alguma vez falar com o senhor pela janela do lado esquerdo? Foi ali onde eu falei para o senhor, quando ele me abordou no semáforo. É que o senhor disse, nas outras vezes em que o senhor foi ouvido, que ele emparelhou pela direita. Sim, no semáforo. Ele chegou pela direita. Não. Eu te perguntei se ele emparelhou pela esquerda pela janela do senhor. Agora o senhor está me dizendo que ele emparelhou pela direita. Eu comentei com o senhor, se eu ia para a esquerda, eu tentei dar fuga, senhor. Se eu ia para a esquerda, ele ia atrás de mim. Então, deixa eu refazer a pergunta. Pois não. Refazer a pergunta, às vezes o senhor não entendeu. Sim, senhor. Em algum momento, ele emparelhou na sua janela, do lado esquerdo do veículo, e falou com o senhor? Não, emparelhar na minha janela do lado, ele tentou chegar, e dava de ouvir o xingamento dele. Aí, eu ia para a direita. Era isso que eu tentava fazer. Quando ele chegava... Ele tentou, sim. Tentou chegar pela esquerda ou pela direita? Pelos dois lados do carro. Ele emparelhou... Vou te fazer de novo sim. A pergunta, senhor Elias. Ele emparelhou na janela do senhor em algum momento e falou com o senhor pela janela do senhor? Um pouco atrás da janela. Ele tentou emparelhar
xingando, eu fui para a direita. Mas Quando se eu o ia senhor para a vai- se o direita, senhor vai ele pra voltava. direita, só tentar explicar isso. Se o senhor vai para a direita, o senhor oportuniza que ele vá mais para frente. Porque se ele está à esquerda do Não, senhor, não. aí quando o senhor joga o carro para a direita, Não. ele tem toda a esquerda do senhor. Mas ele não passou na minha frente. Se eu ia para o outro lado, ele sempre tentava ficar atrás e emparelhar comigo. Era esse o intuito dele. Ele não conseguiu em nenhum momento, que eu lembre, sair na frente, fechar, me segurar com o carro. Ele vinha atrás na provocação. Tá. O senhor falou de som, que o som não mostra o senhor xingando e tal. O som mostra ele xingando o senhor? O som que tem nos autos mostra que ele xingou o senhor? Eu não sei, porque eu não tive acesso, eu não ouvi assim, O senhor está preso faz quanto tempo? 90, desde que aconteceu o fato. 90 e poucos dias. Desde o E o dia. senhor não teve acesso às mídias? Não, aos mídia não. Eu rádios? vi algumas imagens, mas eu não consegui ouvir mídia, porque quando o doutor tentou me mostrar mídia, não tem como, lá na penitenciária, você fica com um vidro, você não consegue ouvir. Então, eu não ouvi as mídias. Mas viu os vídeos? Alguns vídeos, sim, eu vi. E ele xingou o senhor? Mas é óbvio que xingou. Como é que ele xingou o senhor? Velho, filha da puta, corno, encosta aí que tu vai ver isso. Ele falou para mim. Depois que o senhor estava junto com ele, Hein? ali em pé, os dois próximos, ele xingou o senhor? Eu não lembro direito. Naquele momento, eu acredito que ele falou de novo alguma coisa que eu tinha fechado. Eu questionei ele, falei, mas não te fechei. Só que daí já não deu mais tempo, porque ele me socou, né? O senhor levou a mão na cara dele, levou o dedo na cara dele. Isso tem filmagem. É comum o senhor levar o dedo na cara das Não, pessoas? mas eu não faço isso. Eu tenho o costume de gesticular quando eu converso. Isso isso sempre foi meu estilo de falar. Não Então, é comum, então, o senhor jogar o dedo na cara dos outros? Mas e por que eu deveria conversar jogando o dedo na cara das pessoas, não é? Também não sei. Sem mais perguntas. Assistente. Bom dia, seu Elias. Bom dia. Tudo bem? Mais ou menos. Quando o senhor já procurou a polícia em outras vezes, outros fatos que o senhor teve, de desentendimento com pessoas? Sempre quando eu tive algum problema para resolver na minha vida, desentendimento, eu procurei a lei e a justiça para resolver. Tentei sempre fazer por esse caminho. E nesse dia que o rapaz lhe xingou, por que o senhor não foi para a delegacia de polícia? Mas como é que eu ia na hora pensar isso? O que eu pensei foi dar fuga, que foi o que eu tentei fazer. Se o senhor tentou dar fuga e desceu do carro? Entendeu? Mas eu parei depois que ele já estava 5, 6 quadras atrás de mim. Dali de onde o senhor estava até a delegacia, é perto, é longe? Mas eu acredito que a delegacia é longe dali. Lá em São José dos Pinhais, quando o senhor teve aquele atrito, lá o senhor procurou a delegacia ou foi lá quebrar a moto, rapaz? Sim. Lá, no dia, como já fazia um mês que eu havia pago pelo serviço, ele não tinha executado, ficou com o meu dinheiro, eu estava tentando, eu já dei esse depoimento até em audiência, tentando resolver com essa pessoa mais de um mês para que ele viesse terminar o serviço que eu havia contratado ele, e ele sempre desdenhando e tal, e não vinha. No dia, ele trabalhava do lado da minha obra, numa metalúrgica, ele fazia esses trabalhos assim, particular, né? Daí, no dia, eu fui conversar com ele. Falei, olha, não dá, eu preciso do serviço, estava com a obra bem adiantada, falei, eu já te paguei, a janela lá que você colocou, está chovendo dentro, você tem que resolver aquilo ali. E ele começou a desdenhar de mim, ele já tinha recebido, né? Porque eu vou, se eu quiser ir, eu vou a hora que eu puder. Falei, mas já faz mais de um mês isso, você não vem? E eu vou se eu quiser, e de repente, se você continuar me incomodando, eu não vou mais. E houve ali essa discussão, eu fiquei com raiva dele,
E perdi a cabeça, sim, por causa da discussão que houve, dele estar me logrando eu, como ele fez. E saí para fora, ele tinha uma moto bem antiga na época, assim, e eu empurrei, derrubei a moto dele no chão lá, amassou a moto, e foi o que aconteceu. E aí eu fui para a justiça, o juiz mandou que eu consertasse o tanque da moto dele que amassou, e foi o que aconteceu, foi isso aí. Ele fez denúncia que eu estava armado e apresentou umas imagens, as próprias imagens desmentiram ele, e ele... A polícia veio, entrou na minha casa, virou minha casa sem mandado, sem nada, não encontrou nada. Tanto que não houve denúncia, nada da parte do Ministério Público, que não tinha, não houve nada de crime, de arma, de alguma coisa assim. Não teve, foi só uma questão civil, porque eu dei o prejuízo da moto, que amassou o tanque lá, e o juiz só mandou consertar. Ele, na época, pediu 16 mil de dano moral e que estragou um monte de coisa da moto, e no final o juiz mandou consertar o tanque da moto, acho que custou R$700, e eu cumpri com o que foi determinado. Para Cascavel? Depois que eu terminei essa obra, sim. Tá. E aqui em Cascavel o senhor foi teve mais um fato por perturbação ao sossego? Como até a minha própria mulher tentou explicar aqui, eu fui fazer a reforma nessa minha obra lá e gera muito barulho. E daí tinha 2 inquilinos de um vizinho meu, do lado da minha obra. E começou a ver, eles eram uns rapazes novos, jovens, e eles faziam muita bagunça no período da noite. E isso incomodava a gente. Como eu trabalho em obra, eu saio da minha casa, eu levanto 6 horas da manhã todos os dias, levantava, né? 6 horas da manhã e saio de casa às 7, que na obra a gente começa às 7h30. Então, eu tenho o costume de dormir cedo. Então, eu durmo ali por volta de 9h30, 10 horas, eu vou dormir, porque eu acordo muito cedo. E esse pessoal, no dia que aconteceu esse fato lá, eles continuavam na folia. Eu já tinha perdido um inquilino que morava nessa casa que eu mudei por causa da folia deles. Eles tinham passado a noite na baderna ali, fazendo folia e tal, e a gente sem dormir. E daí, nesse dia lá, que aconteceu isso, foram até acho que umas 3 horas da manhã para mais, eu levantei cedo, né, zonzo de sono para ir trabalhar. Falei para minha mulher, faz um mate para nós aí, que eu sempre tomava o café e saía. Faz um chimarrão, tomar umas cuias, e peguei um radinho, que a minha mulher, ela tem um radinho na cozinha, que ela ouve o programa da manhã. Eu ouço o programa da manhã das 6 às 7, baixinho, sempre, todos os dias na cozinha, né, e ela usa esse radinho durante o dia. Daí eu fui lá, peguei o radinho dela, levei na sacada, que é perto do apartamento deles, e fui tomar um chimarrão na sacada lá e liguei o programa da manhã, mas não foi um som alto assim. Liguei lá, aí eles se incomodaram, porque eles tinham ido até de madrugada na folia, aí eles queriam dormir de dia. Aí eles se incomodaram com o nosso barulho e chamaram a polícia lá, dizendo que era perturbação de sossego. Foi o que aconteceu. Depois, quando eu voltei, esse rapaz ainda me ameaçou, e eu tenho um processo contra ele de ameaça, que está correndo também aí, em Cascavel. Tem um processo de ameaça, que ele me ameaçou, ele responde por isso. E houve esses desentendimentos. Aí começou isso aí, qualquer função ali, ligava um rompedor na obra, era perturbação de sossego. Se eu ia ouvir uma música pelo celular na obra, quando estava trabalhando, perturbação de sossego. Então começou a haver esse problema. O curioso nessa questão é que eu me dou muito bem com o proprietário desses 2 apartamentos. Eu tive desacerto com os inquilinos do proprietário, que é o seu Mariano. Com o seu Mariano eu sempre me dei bem. Mas o seu Mariano não morava ali? Não, eram inquilinos dele. Ah, tá. Eram 2 inquilinos. Eu morei do lado do seu Mariano ali por uns em torno de 18 anos. Né? Então foram 3 vezes que o senhor respondeu por perturbação ao sossego, o senhor se lembra? 2 vezes. Foi 2 vezes? Que eu lembro, foi com o mesmo vizinho. Em que ano que foi? Acredito que 2020. Tá. Não tenho certeza. Essas armas que o senhor utilizava lá no clube, sua esposa falou que o senhor colocava na cinta as armas curtas para esconder das crianças. As armas longas, como é que o senhor fazia? Por exemplo, o senhor tem armas curtas, que é o revólver, a pistola. Sim. E as armas longas, como é que o senhor fazia para esconder das crianças? As armas longas, elas têm a capa, elas ficam sempre dentro da capa. Não, você não consegue ver a arma. Elas têm
A capa delas, com zíper. Qual que é a regra do CAC no deslocamento para ir da sua casa até o clube? O que diz o regulamento? Olha, até onde eu tenho Pode levar a arma na cinta ou tem que levar dentro do carro no Até onde porta-malas? eu tenho conhecimento, isso eu perguntei até no próprio clube. A gente tem autorização de porte de uma arma curta, municiada ali, ou alimentada, enfim, para o deslocamento, até para a segurança do acervo, que quando você se desloca para o clube, você pode ter o porte. Até, inclusive, essa pistola deve ter um documento, uma cópia do documento de porte. No próprio documento de porte, ali tem uma lei que fala que pode ser transportado, você pode levar a arma municiada ou alimentada. Na cintura. Portando a arma, pelo menos é o que está escrito no documento. Tá. E quando desce do carro, o que diz o regulamento? Só o senhor souber. Desceu do carro... Quando eu desço do carro? Exatamente, fora do CAC, né? Fora do clube. Porque ali o senhor desceu. Mas quando eu desço do carro, eu estou no clube. Não, mas o senhor desceu fora do clube. O que diz o regulamento? Pode ser com a arma na cinta ou tem que deixar dentro do carro? Aí não. O senhor não sabe? Eu não vou saber. Eu desci. Tá. Sim. Esse regulamento o senhor não sabe. Mas quando o senhor faz o curso lá, eles não dizem isso no regulamento? O senhor veja bem, eu tenho um entendimento assim, pode ser tosco e pode ser um entendimento meu, né? Que eu quero falar o seguinte. Ali fala que o deslocamento, a gente pode estar portando arma. Não discrimina em que situação que você está. Se você está indo para o clube de ônibus, com o seu carro, de Uber, a pé, ali fala que você tem autorização para deslocar até lá. Ali não fala para nós que situação que nós estamos nos deslocando. Pode ser um entendimento errado da minha parte, mas ali não fala de que maneira que você vai se deslocar até o clube. Antes dos fatos, o senhor sabia se a vítima tinha treinamento de artes marciais? Não, eu não sabia. Não conhecia ele? Não. O senhor tem quantos filhos? 3 filhos. Qual a idade deles? 4, 8 e 16. O de 16, quando que ele faz 17? Em abril. Quantos anos a vítima tinha na época dos fatos, o senhor lembra? Não sei. Não sabe? Não lhe falaram? Ouvi comentários, mas não tenho certeza, não posso dizer porque não. Esses comentários que o senhor viu eram quantos anos? 20 e poucos anos e não sei quantos poucos. Né? Quase a idade do seu filho. O senhor já ouviu falar ou conhece a dona Jocelaine Aparecida? Não sei quem é. O senhor tem interesse em saber ou não? Excelência. Satisfeito, excelência. Não sei quem é essa pessoa, não Palavra da conheço. defesa. Não se preocupe, Elias. Bom dia. Bom dia. Elias, referente à arma, você já explicou, referente ao uso da arma. Eu gostaria que você me informasse se é comum, quando você vai até o mercado, alguma loja, se você faz uso da cintura, na cintura, com a arma de fogo. Mas como assim? Eu não ando armado, eu não levo minha arma quando eu saio, a não ser quando eu vou para o meu treinamento. Até porque é uma arma, deve ter fotos dessa arma, é uma arma que pesa, municiada 1,2 kg, ela é desse tamanho. Exato. Você pôr uma arma dessa na cintura, as pessoas vão enxergar de longe isso aí. Tá. Seja específico nas perguntas, Sim. nas respostas. Se você não vai, nesse dia, quando questionado pelo assistente de acusação, você estava em trânsito. Você Sim. estava levando seus filhos para a escola e, posteriormente, ia para o clube de tiro. Você foi questionado sobre, no momento que você parou o veículo, você estava com a arma na cinta. Por que você desceu com a arma na cinta? Entendeu? Você deixou a sua esposa e seus 3 filhos dentro do carro. Era conveniente você deixar a arma no seu veículo ou era conveniente você estar com a arma de fogo na cintura naquele momento? Eu não ia deixar ali no meio das minhas crianças a arma, jogar em cima do colo de um deles, é óbvio que eu não ia fazer isso. E quando eu desci, isso aí nem me passou na minha cabeça, eu simplesmente desci para conversar, eu na hora nem, vamos dizer, eu vou descer aqui porque eu estou armado, eu nem pensei nisso, eu desci, como eu acabei de falar, no intuito de conversar com essa pessoa, mas nem me passou pela cabeça essa questão, vou descer armado. Você foi questionado várias vezes referente ao trajeto que você iria ou não iria, porque tua esposa
não falou que você ia a praticar tiro. Era comum você chegar e informar para sua esposa, hoje eu vou atirar, e você faz as coisas, ela fazia as coisas dela e você iria para o clube. Era comum você falar para ela que você iria para o clube de tiro? Mas não, eu já falei isso aqui. Eu não sei, não posso pedir exemplo de nada, né? Mas eu acredito que nem todas as pessoas que são casadas, todo dia falam para a mulher o que vai fazer quando sai de casa. Eu vou lá, vou fazer isso. Às vezes você conversa com a pessoa, dependendo. Quando eu saía, às vezes, sozinho, me deslocava para algum local, eu tinha o costume de falar para a minha mulher, estou indo lá em tal lugar. Mas junto, vamos saímos de casa junto, você sai, chama, vamos lá, você não fica ali dizendo, vamos parar aqui, vamos parar ali, vamos fazer aquilo, aquilo. Eu não tenho esse costume com a minha família. Certo. Referente à quantidade de disparos no clube de tiro que você efetuava, você sabe me dizer, toda vez que você frequentava, quantos disparos você dava com cada arma de fogo? É muito relativo. Isso aí eu acredito que deve estar anotado lá. Mas, assim, normalmente os disparos, maior quantidade, era com as munições mais baratas, tipo com o rifle, eram mais disparos. Com a calibre 12, que é uns cartuchos, assim, somente para o tiro aos pratos, é uns cartuchos bem mais baratos. E daí da pistola. Então, às vezes, 30 de cada um, 40, 50, depende do dia. Tem dia que você dá 50 disparos com a pistola, dá 15, 20 com a escopeta. Com o rifle você dá 50, que a balinha 22 é mais barata. Então não tem assim, eu não vou lá, eu tenho que dar 30 de cada. Então é muito relativo. Certo. Você sabe quantas munições você continha na sua arma no dia que você saiu da sua casa, que estava se dirigindo para levar as crianças ao colégio e posteriormente ao clube de tiro? Eu acredito que eu devia ter umas 40 munições por ali, não tenho certeza, por volta disso, porque, como eu falei, eu ia chegar no clube, ia pegar também munições lá, eu ia fazer ali umas 2 pistas e ia voltar, porque eu tinha um compromisso, depois das 10 horas eu queria ir fazer outro serviço. Quero que você... Lógico, vai ser mostrado aqui. Foi deixado cápsulas para recarga no clube de tiro. Sim. Quantas recargas teria lá? Olha, normalmente lá, eu não tenho certeza, acredito que foram 95. Eles pedem sempre que seja fechado, tipo 100, 100, 100. Só que eu acho que nesse dia não tinha dado bem as 100. Eu deixei os insumos lá, acho que eram 95. Certo. Quando você fala pistas, para que as pessoas leigas que não conhecem do clube de tiro, referente às pistas, pode me explicar referente às pistas, quantos disparos é efetuado em cada pista? Com quais armas? Em cada uma delas, tipo assim, você tem ali vários tipos de alvos, as pistas são locais lá, deve ter lá acredito que deve ter uns 7 locais na parte de cima, e daí lá embaixo, onde é o treinamento do tiro aos pratos e tiro longo, daí são outras pistas. Mas ali você pode atirar o quanto que você quiser ou puder atirar. Se você chegar ali e quiser dar 50 disparos, ou 100, ou 500, se a pessoa tiver condição financeira, ele pode, ou o tempo para isso, ele pode dar a quantia de disparos que ele quiser. Não é limitado isso pelo clube ou por algum órgão, você tem que dar só 30 desse ou 20 do outro. Então, você vai lá, isso vai depender de pessoa para pessoa. Tá, ok. Referente agora aos fatos. Nesse dia que você se deslocou, como estava com a sua esposa e 3 crianças no veículo, é comum, quando você vai para o clube de tiro, utilizar a arma na cintura? Quando eu vou pro clube de tiro, só eu, sem as crianças? Sem as crianças. Eu levo no carro daí. Levo próximo de mim no banco, mas Certo. levo no carro, não levo na cinta. Nesse dia específico, como estavam as crianças no veículo, você estava com a arma na cinta? É porque eu vejo, no caso, eu acho que é um pouco mais seguro até para estar velada a arma, né? Para as crianças não verem, não ter um perigo de acesso, alguma coisa também. Certo. No caminho, quando você disse que você chegou e cruzou da avenida, você disse que não viu na Carlos de Carvalho com a Cuiabá, você não viu fechamento nenhum. Mas eu não vi mesmo. Você só viu posteriormente quando a pessoa encostou da moto ao lado e começou a lhe ofender, é isso? Foi quando houve o primeiro contato, a discussão.
Certo. Várias vezes o Ministério Público, na pessoa do Dr. Tiago, ele lhe questionou referente ao fato de que, se você está conduzindo o veículo ao lado esquerdo, se o motoqueiro chegou e teria estado ao seu lado esquerdo, se ele chegou na janela próximo. Foi o primeiro contato no semáforo, como eu expliquei, eu subi, fechou o semáforo, eu voltei para a pista da direita, foi ali que ele me abordou. Certo. Então, ele foi ao lado esquerdo. Pelo acostamento. E pelo lado direito do acostamento. Sim. Ao Pela lado direita. direito, onde se encontrava seu filho Elias, o Júnior, Sim. no banco da frente. Novamente, ele retornou quando fez sinal para que o senhor encostasse. Nesse momento, nesse cruzamento da rua, que fica na rua Cuiabá, com a Manuel Ribas ali, foi o momento que ele gesticula. As imagens demonstram isso. Mas é nesse momento ali que ele pede para que o senhor encoste o veículo? Eu passei o semáforo e ele queria que eu parasse. Ele vinha insistindo para parar e parar e parar. Encosta aí. Eu lembro bem que ele falou, encosta aí que tu vai ver. Tá. As imagens também são claras e vão ser mostradas, lógico, para que todas as pessoas tenham acesso. Mas eu gostaria de saber o seguinte: na hora que o senhor desceu do seu veículo, a distância do senhor que saiu do seu veículo e a distância da moto, qual que era aproximadamente a distância entre o veículo e a moto? Eu não vou saber precisar em metros, mas assim, eu acredito que talvez uns 10 metros por aí, ou até um pouquinho mais. Eu fiz isso, como eu falei já, eu parei bem perto dele. Quando ele parou a moto, aí eu resolvi descer um pouco mais, já para dar uma distância para tentar conversar com ele. Então, eu desci um pouco mais, eu acredito que um pouco mais de 10 metros para baixo, 15 metros, eu não vou saber dizer certinho. Nas imagens também mostram que... Eu acho que eu rodei uma meia quadra, quase. As imagens mostram também que desde o momento que o senhor desce do veículo, o senhor desce gesticulando, né, fazendo sinal em riste, fazendo sinais. Eu quero saber o seguinte: o que ele falou nesse momento, se o senhor chegou a escutar o que o senhor falou? O senhor ofendeu ele, o senhor xingou ele, o senhor ameaçou ele, ou o que foi tratado nesse momento? O que eu lembro que eu falei para ele, eu questionei ele quando eu desci devagar, eu não desci acelerado, correndo para o lado dele, deve ter imagem disso. Eu desci e eu questionei ele, falei, por que você fica perseguindo os outros na rua desse jeito? Por que você está fazendo isso? E ele já estava descendo, ele jogou o capacete em cima do tanque da moto e desceu, ele desceu rápido, veio rápido. E o que eu lembro foi o que eu já disse, que eu ainda falei para ele parar com aquilo. Falei, para com isso, rapaz, vai embora. E daí, quando ele chegou perto de mim, eu não lembro direito a conversa, as palavras, mas eu acredito que ele me questionou de novo, de fechar ele. Eu falei, mas quem te fechou? Não, eu não te fechei, porque eu realmente não vi se eu fechei ele. Se aconteceu, aconteceu, mas eu não vi isso. Então, é por isso que eu neguei que eu não tinha fechado ele. Porque se eu tivesse fechado ele, quando ele encostou do meu lado, tanto que eu argumentei, quando ele começou a discussão lá atrás, no semáforo, teria sido diferente a conversa. Não, eu neguei, eu não te fechei. Eu falei para ele, porque se eu tivesse visto, eu não ia negar. Eu falei, não, desculpa aí, eu te fechei, foi sem querer, mas eu neguei porque eu não vi ter fechado ele. Certo. No momento que vocês chegaram ali, próximos um ao outro, vocês estavam numa distância de 2 metros, no máximo 3 metros um do outro. Nesse momento que houve a agressão, o soco desferido pela vítima, pelo Ailson, o senhor chega aí para trás. Nesse movimento, o que lhe passou pela cabeça ao sacar a arma? É por causa do soco, eu vi que foi um soco bem violento que ele me deu. Eu me abaixei e vim para trás, eu quase caí, eu fiquei meio zonzo, que pegou bem o soco aqui no meu rosto, só que eu consegui amortecer parte com o braço. Se tivesse pegado direto, não tivesse levantado o braço, eu tinha de cara no asfalto. Foi uma pancada aqui, ó, que ficou mais de uma semana dolorido. E foi o que aconteceu, me despertou o instinto de defesa, eu não sei o porquê que eu reagi daquela maneira. Eu reagi para me defender e defender minha família. Acabei usando a arma que eu estava indo para o meu treinamento.
Certo. No momento da pane na arma, o senhor faz a movimentação, o senhor sana a falha da arma. Automaticamente o senhor faz a munição, coloca a munição novamente, tira a bala da agulha do cão e, novamente, ao sanar, o senhor faz a menção. O senhor tinha a intenção de efetuar um quarto, um quinto, um sexto disparo de arma de fogo enquanto estava ao chão? Não, porque daí eu teria disparado, né? Então eu realmente fui para cima, apontei a arma para ele, mas eu vi que já estava no chão, não havia mais nenhum tipo de esboço. Eu voltei, eu consegui me recobrar. Como eu já falei aqui, é uma situação muito difícil. A gente fica muito fora do ar. Você, olha, se houvesse uma palavra certa para descrever isso, seria mais fácil, mas é muito difícil descrever a situação que a gente fica. Senhor Elias, há 94 dias o senhor se encontra preso. O senhor já atirou em alvos, nunca num ser humano. Mas jamais. Como que o senhor se sente hoje diante da família da vítima e hoje o senhor sendo julgado? O que o senhor pode me dizer sobre isso? Mas imagine como é que a gente está. Você fazer mal para uma pessoa, eu jamais tive pretensão de fazer mal para o ser humano. Eu nunca ataquei ninguém. Eu nunca dei uma paulada em alguém, uma pedrada em alguém, um tiro, uma facada. Eu nunca ataquei alguém diretamente. Eu chegar e soltar o braço. E aconteceu essa minha defesa ali. Mas eu jamais tive pretensão de fazer uma coisa dessa. Imagina, tirar a filha, eu sou pai, tirar a vida de uma pessoa. Então, acabou para todo mundo. Infelizmente, essa reação causou essa tragédia. Eu tenho certeza que não fui só eu estou morto-vivo hoje onde eu estou. Estou definhando o resto de vida que me sobrou, eu estou definhando todo dia. Eu sei que isso eu vou carregar para o resto da minha vida. Não tenho como mudar o que aconteceu. Talvez hoje, se eu tivesse como mudar, preferi então eu ter deixado ele fazer o que ele queria fazer, talvez fosse ele que estivesse no meu lugar, porque é muito ruim esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que a família dele foi destroçada, ele perdeu a vida, a família dele, a minha família se acabou, minhas crianças vão ter que fazer tratamento. Eu estou nessa situação, jamais passei por uma cadeia na minha vida, é uma coisa lamentável, muito ruim mesmo. Eu não sei até onde vou aguentar, suportar isso. Já tenho idade. Eu não preparei minha vida para isso aí. Eu não preparei chegar 54 anos de vida e ir lá tirar a vida de uma pessoa para acabar com a minha vida como acabou, porque eu acredito que não sei o que vai acontecer aí, daqui é o fim para mim. Tá bom, mas é isso aí. Sem perguntas. Sem mais, excelência. Pelas juradas, algum questionamento? Tá, mais alguma coisa a respeito dos fatos, Elias? Era o que eu estava falando, que ele pediu para que parasse, não é? Eu só queria complementar que eu lamento muito mesmo. Essa minha reação que eu tive foi uma coisa de instinto e foi desastroso, não é? Eu lamento profundamente, eu sei a gravidade disso. A família dele não vai entender, mas quero pedir perdão pelo que ocorreu, porque eu sou pai, como eu disse. E a própria sociedade, até os que julgam, eu sei que é uma situação difícil para todos os que passam por isso aí. E a minha família. 2 deles não entendem, são 2 crianças, vão entender um dia. A minha esposa o senhor viu a situação que ela está, todos viram, está desolada, todos. Foi uma situação, infelizmente, esse ato dele de me atacar, de me confrontar, me atacar, e essa reação que eu tive por isso, causou essa tragédia e, infelizmente, acabou com a vida de todos nós. Eu não tenho dúvida disso. Eu nunca tive essa pretensão de tirar a vida de uma pessoa, Tá certo, então, fazer mal para alguém. Vou encerrar seu interrogatório, tá? Sim. Tá. Vamos fazer um intervalo agora do almoço e retomamos a 1h, às 13 horas, tá? Iniciou? Tá. Então, anuncio a todos os presentes, a todos que acompanham, o acusado Elias, que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o senhor por homicídio qualificado, com as 2 qualificadoras, e também pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo.
Então, na dosagem da pena com relação ao homicídio qualificado, a pena definitiva é estabelecida em 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. O crime conexo, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, na fração de 10º do salário mínimo vigente ao tempo do fato, 1/10 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. O concurso é o concurso material, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal, somando as penas, resultando em 19 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e essa pena de multa de 10 dias multa. O regime de cumprimento é o regime fechado, sem substituição, suspensão da pena, com a manutenção da prisão preventiva e as disposições finais da sentença condenatória. Questiono se o Ministério Público tem interesse de recorrer? Não. O assistente tem interesse de recorrer? Não. A defesa recorre desde já, doutor? A defesa já recorre. O senhor também tem interesse de recorrer? Tá. Então, recebo os recursos, vai tudo constar em ata, agradeço a todos os presentes.